Olha, você vai seguir a linha do preço aqui, tá? Ó, essa aqui é a linha, essa linha pontilhada branca, certo? Certo. Você vai seguir essa linha. Tranquilo? Tranquilo. As regiões que você vai tentar identificar é exatamente a região onde você vê que saiu compra. Já que é a venda que está agindo aqui, olha, já que é a venda, você vai, você vai ver se ela está trabalhando dentro de uma região de compra, certo? Certo. Essa venda aí, essa vela vermelha, ela está trabalhando dentro de que região? Região de compra. Região de compra? Então, aí é o seguinte, você sempre vai se atentar à região que o preço está trabalhando. Você segue a linha pontilhada, que é essa linhazinha branca aí, tá? Onde eu marquei com as setas vermelhas. Você vai Certo. observar a região onde é que está saindo compra. No caso aí, você identificou que é a região de compra. Por que região de compra aí? Porque onde foi onde o preço reverteu, né? Foi o limite da venda e o preço reverteu. Vale ressaltar que região de compra não é somente aonde o preço reverte, tá? Ok. Entendeu? Não é Certo. somente aonde o preço reverte. Região de compra, você vai considerar uma região de compra aonde existe uma reversão e aonde existe defesa compradora, tá bom? Certo. Aqui eu tenho uma reversão, tenho uma reversão, sim, bem aqui, porque nós temos aqui um microlote de compra, não é isso? Certo. Formado por dois candles de alta. Então o preço ele reverte aqui, ó, tá? Ele reverte aqui. Ele não reverte aqui. Aqui é somente defesa, certo? Aqui é só defesa, ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a reversão que deu início aqui e tenho a defesa bem aqui, ó. Então, aqui começou a reversão e aqui foi a defesa. Ótimo. Então, aqui é uma região de compra também, certo? Certo. Esse único candle aqui, olha, se ele testasse a abertura desse candle aqui, ó, e retraísse aqui, o próximo candle, se fosse buscar na abertura, você faria compra. Se esse candle aqui, ele sendo único, ele se encerrar abaixo da abertura, se o corpo não superar esse pavio e nem esse pavio ultrapassar a região, próximo candle, você tem leitura para compra. Entendeu? Certo. Porque o preço ainda está sobre o domínio da compra. Ele não superou. Não adianta ele vir aqui com todo esse corpo aqui, com todo esse volume, se ele não consegue superar a região de defesa. Certo? Certo. Se o preço ele rompe essa defesa, ele sendo único, ele rompe essa defesa e se mantém dentro dessa outra defesa, eu tenho compra aqui também, ó. Olha aqui, ó. Do pavio até o encerramento do candle, eu tenho ação compradora. Porque aqui foi o máximo que a venda alcançou, mas logo depois os compradores se posicionaram aqui e empurraram o preço para cima. Então aqui, olha, desse pavio para cima, nós temos compra. Certo? Certo. Nós temos compra aqui. Então aqui nesse caso aqui, se esse candle romper esse pavio com o corpo e se manter dentro desse outro pavio, e esse pavio aqui não romper aqui, eu tenho leitura para
compra. Mas se ele se manter aqui dentro com o corpo e deixar o pavio lá fora, corre o risco do preço continuar. Tá entendendo? Ok. Aham. Olha, aqui ele deixou o pavio fora, deixou. Ao preço, olha como o preço ele foi buscar lá, né? Aí reverteu. Mas assim como ele reverteu, ele poderia já ficar para lá. Por isso que a gente evita, ok? A gente Ok. vai evitar, tá? Aqui deu uma comprinha, deu, mas a gente evitaria aqui. Beleza? Beleza. Aqui, olha, encerrou esse lote aqui, ó. Nesse candle aqui, certo? Certo. Se encerrou aí. Por um momento, esse candle aqui ele foi um candle de alta, porque ele veio até aqui, ó. Onde está a linha marcada aí. Observe que quando ele encerrou aí, aconteceu aqui uma indecisão, que foi esse doji, mas depois da indecisão foi uma compra com bastante volume, certo? Essa compra demonstrou bastante volume, rompeu a defesa do doji. Da defesa para baixo nós temos venda, demonstrou volume, 50% seria compra, porque ele rompeu o doji, demonstrando bastante volume, certo? Certo. Aqui nós temos essa defesa do último candle de baixa, que encerrou o lote. Quando a compra vai lá agir, olha, ela rompe aqui, mas não rompe o pavio. Não consegue superar com o corpo. Olha aqui o corpo aqui, ó. Não consegue superar aqui esse pavio e também esse pavio aqui não supera o pavio desse candle aqui de baixo, certo? O próximo Certo. candle seria para venda, ou seja, aqui, olha, quando isso aqui acontece, o preço ele tende a se manter abaixo da região. Olha, se tivesse pego uma venda na ponta do pavio, teria dado vitória, porque aqui a leitura é de que o próximo preço não vai superar a região, ele tende a se manter abaixo da região, entendeu? Entendi. Abaixo da região. E aqui pagaria, seria um inzinho quase que infarto aqui, seria, mas seria vitória. Se tivesse pego na ponta do pavio, teria sido vitória, entendeu? E aqui seria outra venda por conta da fraqueza da compra na região de venda. Olha, fraqueza da compra, olha aqui, ó. Entendeu? Leitura Certo. para venda no próximo candle. Correto? Correto. Olha o doji, olha a força da compra rompendo o doji, 50%. Olha o doji aqui, olha a força da venda rompendo o doji. Aqui seria a venda novamente nos 50%. O preço desceu, não chegou a ir buscar lá, desceu, ok, mas é a leitura para venda. Tá ok? Tá. Enfraqueceu o preço na região de venda, nós temos venda. O único candle foi lá, pavio com pavio não ultrapassou, sempre pega na defesa ou fora da defesa. Se der para pegar, pega. Porque o preço tende a se manter abaixo da região quando o único candle vai lá buscar a região e não consegue romper. Correto? Correto. Beleza. Pegou? Sim, peguei. Pegou, né? A Uhum. gente vai examinar aqui o preço aqui, analisar o preço em tempo real, tá? Em tempo real. Aqui, ó, isso aqui era a mesma coisa aqui, ó. Aqui seria a compra, ó. Por que seria a compra? A gente vai marcar a abertura do comando. Abertura do comando, que é exatamente onde está a força da compra, a força do candle. Aqui houve aqui uma retração, depois dessa retração o preço reverteu. Nós temos aqui um lote, um micro lote comprador, formado por 3 candles de alta.
O preço aqui deu uma certa retraída, logo quando aconteceu a reversão, ok. Não tem muito volume. O próximo candle cobre esse pavio com o corpo, formando uma nova baixa, certo? Mas ele, quando chega bem próximo da região, ele dá uma certa retraída. Aqui é a leitura para compra, porque veio tão forte na região, mas não foi, nem o pavio mesmo ele foi capaz de superar o comando. Então, no próximo candle, pegaria uma compra, certo? O gap, tem que ter cuidado com o gap só na questão de se ele vai romper a região de leitura. Tá? Então, no caso aqui, ele abriu aqui, olha. Aí você vai olhar aqui a região aqui, ó. Ele rompe o comando, olha, ele abre abaixo do comando. Ó. Mas aqui, como nós temos uma defesa, então é seguro pegar uma compra. Entendeu? Certo. Deu para entender isso aqui? Deu sim. Então, pronto. Então, o preço ele vem com essa força, mas o pavio não cobre a abertura do comando, que é o candle importante daqui, que é o primeiro candle da reversão, entendeu? E é exatamente onde o preço reverte, tá? Tem uma defesa antes? Tenho. Vou precisar dela. Se caso eu precisar, quando o preço for buscar a região lá, eu ainda continuo tendo uma leitura para compra. Então, no caso aqui, esse pavio ele não cobre a abertura do comando, mesmo com essa força, e ele já encerrou-se próximo da abertura do comando, então o próximo candle, se fosse tocar lá na abertura do comando, pegaria compra. Só que esse candle, ele abre com gap, entendeu? Ele abre com gap, abaixo, ele se abre abaixo da abertura do comando, mas esse candle aqui, mesmo ele abrindo, né, abaixo da abertura do comando, mas ele se manteve dentro da região de compra aqui, que é esse pavio. Da ponta do pavio até o encerramento do candle tem ação compradora. Então, é seguro pegar uma compra, entendeu? Então, no caso, quando ele abre muito perto da região, a gente espera o preço negativar para a gente pegar uma compra, tá? Sempre assim. Beleza? Deu para Beleza. entender? Deu. Então, não tem muito o que fazer aqui, é só observar. Ó, esse candle aqui, se ele não superar esse pavio aqui, ó, ele sendo o único candle de baixo e não superar esse pavio e não deixar um pavio fora da região, a gente tem leitura para compra, entendeu? Próximo candle, quando vier buscar o pavio, você pega uma compra aqui, sendo o único candle, olha, o único candle, tá? Aqui eu tenho compra, da ponta do pavio para cima eu tenho compra, então eu espero ver o que é que vai acontecer aqui. Se esse candle não superar esse pavio, se esse candle não superar esse pavio, não, não pode superar com o corpo e não pode deixar um pavio cobrindo esse pavio aqui. Se ele se encerrar aqui dentro e o pavio não superar esse pavio aqui, eu tenho leitura para compra. Entendeu? Aqui no Sim. caso aqui ele rompeu. Ele rompeu, olha aqui, ó. Ele rompe esse pavio aqui, tá? Ele rompeu o pavio, não rompeu? Rompeu. Qual é uma outra região que eu tenho que observar aí? Já que ele se encerrou dentro de que região aí? Da região de nova posição? Onde é a nova posição aí? Nova posição é essa segunda vela aí, menorzinha, não é? Qual? Antes desse pavio que ele rompeu. Aqui? Isso. Não, tá muito lá embaixo. Tá distante? Tá muito distante. Entendeu? Certo. Olha em volta que você vai encontrar aí. Talvez você esteja com dificuldade de encontrar a região. Dá uma olhadinha aí com atenção aí. Tem esse último defesa. Onde tá esse nanolote aqui, ó, de compra aqui, ó. Dá no lado Esse de compra. nanolote. Isso, tem uma Pavio defesa vermelho? aqui. Isso. Pavio vermelho. Quem mais? Quem mais?
Tem que treinar Ah, os olhos, cara. Tem que treinar os olhos porque o trader, ele precisa identificar a região. É, é não, isso que é importante. No esse seu rodeio dia a acontece. dia, no seu dia a dia, quando você for para frente do gráfico aí, né, eu aconselho, se você ainda tiver dificuldade, sempre não ir para a conta real logo, sem antes dar uma olhadinha no gráfico primeiro, tá bom? Porque isso é importante, tá? Certo. Então é só olhar, ó. Olha aqui, ó. Olha aí. Passa uma linha aqui, ó, certo? O que é que eu tenho aí? Tem uma região de compra lá atrás, lá no comando. Aí, viu como identificou? Né? Certo, certo. Então, o comando aí ele é importante, é igual eu passei ainda agora para você. Você lembra do comando que eu passei para você lá? Certo, o primeiro da É? reversão, né? Pois é, o primeiro da reversão. Então, é importante aqui, olha, se esse Kendo ele não rompe o comando e não deixa um pavio ultrapassando a abertura do comando, próximo Kendo, quando ele tocar na abertura do comando, eu já tenho uma leitura para compra. Entendeu? Aqui eu já tenho uma Certo, leitura para compra. Certo? Exatamente porque o comando ele é o novo preço. Aqui eu tenho compra da abertura para cima e também porque ele é o primeiro candle da reversão. Entendeu? certo, Se caso esse candle rompe o comando e fecha dentro da região aqui, olha, eu tenho compra saindo da ponta do pavio para cima e aqui também eu tenho outro pavio, tá vendo? Tem outro pavio aqui, ó. Então sai compra daqui para cima também. Então nós temos aqui o quê? Uma confluência, não é isso? isto. Correto? Correto. Então, pronto. É esperar o preço bater no pavio e nós efetuamos aí uma compra. Entendeu? Certo. São coisas, Robson, né? Isto. São Uhum. coisas, Robson, que a gente sozinho, a gente consegue até entender sozinho, mas pode levar um certo tempo aí, né? Mas aí quando a gente tem alguém que já saiba, já conheça, já entenda o que está acontecendo, fica mais fácil a gente entender também, né? Quando essa pessoa transmite informações para a gente, né? Entendeu? Certo. Aham. Então, a sua dificuldade hoje está sendo isso aí, ó, identificar essas regiões aí, ó. Entendeu? Identificar essas regiões aí. Então, é só seguir a linha do preço, é só ver o que é que está acontecendo aí. Se caso esse candle aqui, olha, ele vier aqui, ele não respeitar na leitura da compra, né, que isso aqui tem 99,9% de chance de subir, entendeu? Então, Certo. mas se caso ele reverter aqui, ó, então se ele romper o comando e o próximo candle não romper esse pavio aqui embaixo, né? E o pavio também não ultrapassar a região desse pavio aqui, próximo candle de novo a gente tem leitura para compra. Se tomar um loss aqui, ó, tá? Mas aí a gente já tem a próxima movimentação para a gente pegar ali umas 3 taxas a mais, entendeu? Entendeu Certo. como é que é? Que geralmente eu faço assim, quando eu tomo um loss, na minha próxima operação eu pego 3 taxas. Se eu entrar com uma taxa, digamos aí de R$ 300 ou R$ 400, entendeu? Aí eu perco ali aquela taxa ali, na próxima eu já pego 3 taxas, entendeu? Já Certo. pego 3 taxas. Recupero o que eu perdi e fico no lucro. Não é isso? Isto. Compreendido? Compreendido. Então nós temos aqui, cadê onde foi? Foi aqui, não foi? Isso, foi mesmo. Aí, ó. Aí o preço ele nem foi buscar, ele já foi subindo, ó. Entendeu? Bom. Outra situação é isso aqui, ó. Foi até bom acontecer isso aqui, ó. Outra situação é isso aqui, ó. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma reversãozinha aí, né? Isso, nona lote. E me parece, deixa. Não, ele rompeu aqui, não foi? Rompeu esse pavio aqui. O pavio se rolar Então, aqui, na ó, outra. quando aconteceu a reversão aqui, olha, entendeu? Tá? Sim. Quando aconteceu essa reversão, então,
Tivemos essa compra menor aqui, tivemos uma venda com volume maior, e depois, quando a compra agiu, ela já agiu superando tudo. Então, ela ganhou força em vista dessa outra compra aqui e superou o nanolote também. Então, aqui seria 50% para compra, tá? Ok, 50% para compra aí. Então, sempre que houver uma reversão, tá? Sempre que houver uma reversão, ok? ok. Sempre que tiver uma reversão, aí você olha depois da reversão se o preço ele vai romper ganhando volume, mais do que a última compra, entendeu? Como por Certo. exemplo aqui, ó, nós temos essa comprinha bem aqui, ó. Temos essa comprinha bem aqui, ó. Temos uma venda maior. Se essa compra aqui, ó, ela se mantesse acima da região aqui, ó, ela se mantivesse aqui, ó, entendeu? Certo. Olha, ela ganha força em comparação a essa aqui, tá? Ok. Aqui nós temos essa comprinha fraca aqui e temos essa outra maior. Aí ela já supera tanto esse nanolote como ela ganha força em visão da outra aqui, entendeu? Certo? Sim, sim. Então aqui a gente pega para 50%, entendeu? Para compra, se caso acontecer isso aí. Ok? Ok. Então, se atente a isso aí, tá bom? Acompanhando a linha do preço, olha aqui, ó. Deixa esse preço retrair um pouquinho aqui, ó, só para assumir isso aqui, ó. Olha aí, ó. O que é que nós temos aqui? Preço encerrando dentro da reversão, ponto de reversão na região de compra. E ó, aconteceu o quê? Se encerrou dentro de uma região de compra. Exatamente. Bora pegar aqui uma linha horizontal aqui, a linha da própria corretora aqui, tá? Ok. Aí a linha aqui fica melhor. Ó, esse preço aqui ele era para subir? É. A gente vai analisar o seguinte, ó. É, tá ganhando volume, não tá? Tá. Tá ganhando volume. A compra, aliás, a venda, ela não supera esse pavio aqui, certo? Ela rompe aí, não rompe? Deixa eu ver se ela rompe aqui. Só um minutinho, vamos ver se ela rompe. Não, não Não, chegou não a rompeu. romper. Não chegou a romper. Olha, observe que ela ainda está um pouquinho acima da ponta do pavio, tá? Então ela se encerra dentro da região aqui do pavio, entendeu? Certo. E aí, ó, esse pavio aqui, ele não supera esse pavio vermelho, correto? Certo. Ele supera esse pavio verde aqui, mas não supera o pavio vermelho. E aí nós temos o quê? Leitura para compra, entendeu? Certo. Leitura para Uhum. compra no próximo. Porque ele vem Mas isso. nessa força, vem nesse volume, mas ele não supera a região, nem com o corpo e nem com o pavio. Agora, se ele deixar pavio lá fora, o negócio pega. Entendeu? Entendi, entendi. Entendeu? Aham. É que no caso eu já ficaria meio com receio de pegar uma compra aí por causa do volume, né? Tá ganhando volume na região. É, mas aí tem a questão da, da, da- do pavio, das defesas. Se uma defesa não supera a outra defesa, então o preço ele tende a reverter, tá? Certo. Se uma defesa não supera outra defesa, então ele tende a se manter dentro da região ainda, trabalhar dentro da região. Que nem aqui, ó, esse pavio ele tá ultrapassando aqui a região, entendeu? Ó, tem esse pavio aqui, ó, Certo. certo? Lembra do que eu Certo. falei para você com relação ao preço na região, depois, antes da reversão? Né? Uhum.
Aí aqui, ó, compra, ela vai supera a defesa, supera a última compra e supera a venda aqui. Então aqui seria 50% para compra, entendeu? Seria Sim, 50% aqui, ó. Ó, bem nos 50%, entendeu? Bem certo. aqui, ó, 50% aí, ó. Entendeu? Se caso esse candle aqui ele se mantesse aqui dentro, com o corpo, e o pavio não ultrapassasse também um pavio aqui, esse pavio aqui, nós teríamos leitura para venda também, entendeu? Uhum, Mesmo ele ganhando um pouquinho mais de volume. Não tem problema. Se não superar a região, tá? Bora colocar aqui uma linha horizontal bem na ponta desse pavio aqui. Ok? Bora dar uma olhadinha aqui para trás. Ó, tem uma defesa bem aqui, ó. Venda. Entendeu? certo. Então aqui é leitura para venda, aqui nessa região aqui, ó. Ó, tem um venda daqui para baixo, ó. Entendeu? Entendi. O último candle da região, ó. Fraquinho como ele está aqui, mas ele tem uma defesa lá. Então o preço, ó. Olha aí, ó. Se mantém dentro, ó. Próximo candle ele tende a se manter abaixo da região. Ok. Entendeu? Então, basicamente é isso aí, cara. Tá? Você só vai seguir a linha do preço e observar o que é que está acontecendo na região. Entendeu? É só observar o que é que está acontecendo na região. Deixa eu ver se eu tenho mais uma. Não tem muita coisa a fazer, não, cara. Tá? Tem muita coisa a fazer. Ó, tá vendo? Ó, fraqueza ganhou força, né? Se o pavio não Certo. supera uma defesa lá atrás, ó, vamos ver. Ó, quem é que aparece aqui? O comando, o cano da reversão, né? Uhum, Entendeu? Um pouquinho mais abaixo aqui. Tem mais alguma coisa aqui para baixo? Ó, tem esse paviozinho aqui, ó. Entendeu? Pavio mais abaixo aqui. Tem outro pavio aqui, ó, que sai compra aqui, ó. Entendeu? Então isso aqui você olhando, claro que você não vai estar olhando lá para trás, mas sempre é bom você, se você não tiver leitura aqui próximo do preço, sempre é bom você dar uma olhadinha lá para trás que você vai entender direitinho. Entendeu? Isso aqui vai servir para você mesmo, para você estar acompanhando a linha do preço. Quanto mais você treinar isso aqui, melhor vai ser para você, que você pode pegar mais rápido, tá bom? certo. E aí então é só você começar a seguir, fazer isso aí, ó. Identificar as defesas, onde é que sai compra e tudo. Se o preço não superar a região, nem com o corpo e nem com o pavio, você vai trabalhar com compra na região, tá? Olha aí, ó. Olha o que aconteceu aí, ó. Fechou, olha. Fechou aonde? Olha aqui, o primeiro candle aqui da reversão, olha. Tá? Primeiro candle da reversão aí, ó. Entendeu? Ó, deixa eu marcar aqui direitinho aqui. Pronto. Primeiro candle da reversão, não é isso? Isto. Olha o pavio aí, ó. Tá? Olha aí, ó. Preço fechou quase reto na ponta dele, ó. Quase. Se esse candle aqui, olha, ele tinha que abrir aqui do lado, olha. Então, nesse caso, você esperaria ele sair lá fora, ou talvez pegar aqui nesse outro pavio aqui para você efetuar uma compra, entendeu? Mas aqui o preço ele tende a se manter aqui dentro dessa região. Entendeu como é que é? Certo. Aham. Só seguir a linha do preço. Tá bom? Tá bom.